Quem achou, pode dizer glórias a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. A família que a Kleber, Gabriela, ela é da Holanda, não é? Sim? Ah, olha aí, amém? Eles são da Holanda, já tivemos lá uma vez com o Revival, eles já tiveram conosco já as 3 conferências, 3, né? As 3 conferências já estiveram aqui conosco, uma bênção. Então, contamos com vocês para esse ano também. Já mandamos o convite para eles também, para os pastores lá, tá bom? Estamos juntos. Obrigado, tá bom? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Gênesis, né, gente? 37, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. E viram de longe. Viram como? E antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o abençoar. Ah, não é abençoar não? Para matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o... Eita, glória! Tem sonhador aí? O sonhador morre. Vindo, pois, agora, e matemo-lo, e lancemos-no numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Verso 21. E ouvindo o Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiramos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão neles, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Até aqui por enquanto, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, consagramos ao Senhor essa palavra e agradecemos pelo teu cuidado, pela tua misericórdia para com as nossas vidas. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós estamos aqui para render ao Senhor um culto racional, aonde saímos de casa com o objetivo de glorificar o teu nome, de aprender mais da tua palavra. Por isso, Espírito Santo, o Senhor que inspirou os profetas, os homens de Deus, para poder escrever essa palavra, precisamos também que o Senhor venha trazer a interpretação, a explicação dessa palavra para conosco, pois sabemos que essa palavra, Pai, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, como diz alguém. Ela é sempre atualizada em nossas vidas. Por isso, fala com cada um de nós. Cada um de nós precisamos ouvir a tua voz. Derrame da tua chuva de bênção sobre as nossas vidas. Nos ajude a ser molhado por essa chuva, para louvor do teu santo nome. Abençoe os corações dos teus servos, cada um que estão aqui, que o Senhor possa abençoar os seus corações, que eles possam sair daqui, mas não da maneira que eles entraram, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Glória a Deus, glorifica a Deus com as suas palmas, toma o seu assento. Glória a Deus. Eu vou colocar um tema, quer dizer, já coloquei um tema nessa ministração de hoje, que é o Deus que transforma fins em começos. Vamos repetir? O Deus que transforma fins em começo. Então, quando para você está chegando ao fim,
Para Deus está o quê? Está começando. Glória a Deus. Muitos aqui sabem que nós vivemos nesse país muitos anos ilegais. E quando foi um tempo, em 2003, isso, né? Deus abriu as portas e nos deu os papéis, autorização para estar aqui no país. E a promessa era, tem que ficar com o mesmo patrão 1 ano. Se perder o patrão menos de 1 ano, você perde os papéis. A lei, né? Falei, bom. Aí o trabalho aonde eu estava, era um trabalho para que porque tem trabalho que você escolhe, certo? E tem trabalho que você é escolhido. Então, quando você tem a oportunidade, você escolhe. Quando você não tem a oportunidade, você é escolhido. E esse era um deles. Era uma bênção para quem era escolhido. Mas depois, quando eu peguei os meus papéis, eu levantei os meus olhos e disse, Jesus, como eu queria trabalhar em outro lugar. Mas eu disse, eu não posso fazer isso. Primeiramente, por 2 pontos. Um deles, eu tinha que ficar lá 1 ano, era obrigatório, era obrigado. E segundo, cara, foi elas, que eram as minhas 2 patroas na época, foi elas que me deu a oportunidade de ter os documentos, porque sem elas eu não teria. Então eu não posso. Vou ficar trabalhando aqui até não sei quando. Passou-se 7 meses. Quando? Ela me chamou na cozinha e disse, Joaldo, tem que te mandar embora. Eu falei, vala, meu Deus do céu. Me mandar embora? Ok, fazer o quê, né? Cheguei em casa, contei para a mulher, meu Deus, e agora? E os papéis? E a autorização? Era 1 ano, só tem 7 meses. E eu pensei, não é possível. 13 anos ilegais. O dia que eu recebo, já perco. Não é normal. Então, nós ligamos aqui, ligamos acolá. A mulher meio triste, Jesus, como é que faz? Aí, falou com alguém, falou, não, se você encontrar outro patrão, né? Se você encontrar outro patrão, você pode continuar com os papéis. Falei, aleluia. Aí, arrumei um trabalho tranquilo, aonde eu ia só uma vez, aonde eu terminava 2 horas da tarde, e onde eu tinha o final de semana, à noite, livre para servir a igreja. Então, aquilo que era o fim, na verdade, era um começo. Então, o nosso problema é justamente isso. Quando está chegando o fim, quando estamos em uma situação difícil, você fala, acabou. Mas quando nós estamos em Deus, o acabou para nós é o começo para Deus. A história que nós lemos aqui agora, a história de José, bastante conhecida. Para que tenha um pouco de contexto, Jacó chega em Arã, e conhece ali Raquel, filha de Labão, e ele se apaixona por ela. Ele trabalha 7 anos, quanto? 7 anos. Eita glória, hein? Trabalhou 7 anos por Raquel. Completou-se os 7 anos. Quando vai receber a bênção, o que recebe? Recebe Lia. Uai, eu trabalhei por Raquel, e agora recebo Lia? Labão disse, escuta, aqui é diferente. Aqui a mais velha não pode ser, ou seja, a mais nova não pode ser primeira do que a mais velha. Mas, se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou também Raquel. Já está na chuva, né? Já está na chuva. Só que aí ele já deu Raquel imediato.
teve que trabalhar os 7 anos, mas já tinha Raquel. Aí eu não sei qual que é mais difícil. Se é trabalhar para depois receber, ou é receber para depois trabalhar. Porque qual que é a alegria do trabalho, né? Eu chegar no final do mês e receber. Quem que já trabalhou com salário já pago? Quem? Eu já. Que tristeza. Cara, você já recebeu o dinheiro e está trabalhando. Mas, glória a Deus. Lia deu-lhe 6 filhos para Jacó, 6 homens e uma menina. Raquel não dava filhos. Porém, deu as escravas Raquel e Lia tinha 2 escravas, as 2 deram a Jacó, e Jacó deitou com ela, tiveram filhos também. Chega um tempo que a Bíblia diz que Deus lembrou de Raquel. E ele ficou grávida de José. José era filho da velhice de Jacó. Por isso, a Bíblia diz que ele começou a amar mais José. Depois Raquel fica grávida novamente. E quando vai dar a luz a Benjamim, ela morre. Então o amor de Jacó por José aumentou mais ainda. Porque era filho da mulher a quem ele amava, era filho da sua velhice, e para acabar de completar, a mãe morre. Então, querendo ou não, se você for olhar, essa criança precisava sim de um cuidado a mais. Porque todos os seus irmãos tinham a sua mãe, mas José não tinha a sua mãe. Então juntou tudo isso, Jacó começou a amar mais a José. Só que esse amar mais a José levantou uma ira aos seus irmãos. Levantou inveja aos seus irmãos. Porque Jacó amava mais a José. E como não se abastasse como ele amasse mais, ele comprou uma túnica de várias cores e deu também para José. E aquilo só fazia a ira dos seus irmãos aumentar mais ainda. Como se não bastasse, os irmãos de José fazia coisas erradas. E José via. E o que José fazia? Contava para o pai. Então aquele menino foi só ficando mais, inimigo dos seus irmãos, ou seja, mais indiferente. Então, olha só, o pai amava mais, tinha túnica, contava o segredo, contava as coisas erradas que os irmãos faziam para o pai. Beleza. Como se não bastasse, Deus, quem? Deus começa a dar sonhos para ele. Aí os irmãos ficam doidos. E quando Deus dá sonho para José, José chega aos seus irmãos e começa a contar. Cara, eu sonhei. Sério? O que você sonhou? A gente estava na roça. Olha aí, na roça. Colhendo trigo. E tinha 2 molhos de trigo. E cada um tinha o seu molho, e todos eles dobravam diante do meu. Para quem já estava com raiva, aquilo foi só aumentando mais a ira dos seus irmãos contra José. E eles retrucaram, dizendo: escuta,
você acha realmente que nós vamos se dobrar diante de você? Quando pensa que não, Deus dá ali outro sonho. Ele disse, escuta, eu tive outro sonho. Sério? Que sonho? Eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se dobravam diante de mim. O quê? Até o seu pai questionou aquilo. Só que aquilo ia aumentando cada vez mais a ira de José, dos seus irmãos. Quando é um dia, o pai manda os seus irmãos pastorear as ovelhas longe. Depois chama José, dá-lhe comida, escuta, vai levar pão para os seus irmãos. Quando os irmãos viram José de longe, disseram o quê? Lá vem o sonhador. Vamos matar e vamos ver o que será feito dos seus sonhos. E nós conhecemos a história que, quando ele chega, os irmãos realmente planejam a morte. Mas Rúben fala para eles não matarem, mas jogar na cova. E eles jogaram na cova. De repente vieram os ismaelitas em direção ao Egito. E eles venderam José. Por quanto? Por 20 peças, 20 moedas. E José foi para o Egito. Pegaram a túnica, mataram um bezerro, um cordeiro, um animal, molharam de sangue e chegaram até Jacó e disse: pai, essa é a túnica do teu filho. Nem falaram que era do nosso irmão, do teu filho. E ele disse, um animal destruiu, matou. Achamos só a túnica. Jacó, ele chorou tanto que ele fez um decreto. Vou ficar de luto até eu morrer. Entrando no tema, o Deus que transforma fins em começos. Quando nós olhamos para José, com certeza, para José disse o quê? Os meus sonhos acabaram. Quando você vai até Jacó, Jacó vai dizer o quê? A minha vida acabou. Porque ninguém está preparado para perder alguém para a morte. Tem alguém preparado? Às vezes a mãe já tem quase 200 anos. Mesmo assim você quer que ela continue viva. Uma das piores mortes que existe, ou da pior situação, não é um filho enterrar um pai. É o pai enterrar um filho. Porque na lei, na lógica, vamos dizer assim, é sempre os mais velhos que enterra, é sempre os mais novos que enterra os mais velhos. Mas quando os mais velhos enterram os mais novos, fazer uau, tem alguma coisa errada. Ou seja, a dor é maior. Então, Jacó passa por essa situação e tampouco nem tem condição de enterrar o seu filho. Para ele, acabou. Então, quando José cai no poço, José é vendido. Para os irmãos, diz, escuta, acabou com o nosso problema. José poderia dizer, não, para mim também os meus sonhos acabaram. Aonde estão as revelações? Onde estão os meus sonhos?
Eu sei que enquanto Deus está nos dando sonhos, o inimigo, o diabo, Satanás, está trabalhando de todas as maneiras para te arrancar dos teus sonhos. Porque o diabo, quem? O diabo sabe que a palavra que Deus falou ao teu respeito vai se cumprir. A única maneira de as palavras de Deus não cumprir na tua vida é só se você desistir na caminhada. Então, como o diabo não pode fazer nada contra a palavra de Deus, ela faz contra aqueles que carregam a palavra de Deus. Então, qual que é o nosso objetivo? É permanecer firme. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus disse, eu velo pela minha palavra, para poder se cumprir. O que é velar pela palavra? É quando a palavra está aqui, Deus está com o olho nela direto. Enquanto ela não cumpre, Deus não tira os olhos. Eu velo pela minha palavra. Quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus nos dá um sonho, se não é para cumprir, por que Ele daria? Por que Ele daria? Mas não, Ele nos dá a palavra para nós esperarmos com paciência no Senhor. Passará os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus não há de passar, diz a Bíblia. O trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. O trabalho do inferno é nos arrancar do nosso propósito. Esse é o trabalho dele. Mas você precisa entender, eu carrego uma palavra. Deus tem compromisso com aqueles que carregam a palavra de Deus. O compromisso de Deus é com a sua palavra. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Se você carrega a palavra, Deus tem compromisso contigo. O dia que você parar de carregar a palavra, parou Deus do compromisso com você. Imagine você, um caminhão que carrega valores. Imagina o motorista tá ali dentro do caminhão. Cheio de valores. Uma carga cara. Aquele caminhão tem GPS. Aquele caminhão tem seguranças. E se houver um problema com o motorista, o que eles fazem? O que o dono da carga faz? Eita. Está com medo? Substitui o motorista. Porque o objetivo dele é a carga. O objetivo dele é que a carga chegue no seu destino. Se é com o João, se é com o Pedro, se é com a Maria, problema. O problema é que a carga precisa chegar no seu destino. Então Deus precisa alcançar as multidões. E Ele vai alcançar. E Ele confia no João, confia na Maria. Mas se o João e a Maria sair de cena, Ele coloca o Pedro, o Joaquim, o Tiago, o Fábio. Por quê? Porque Ele tem uma palavra e Ele vela pela sua palavra. O Mark, ele trabalha com transportadora. Ele diz que pegou uma carga para trazer de um lugar para o outro. E a carga deu um problema. Eles pagaram fortuna para cumprir a palavra da empresa.
Não estava nem aí para gasto, isso, aquilo. Não estava nem aí. Mas eles tinham um propósito, um compromisso para que a carga chegasse no seu devido lugar. Então, quando Deus dá sonhos a José, não é por acaso. Isso é para arrasar. Então José contava. Algum disse, pastor, eu tenho um sonho, conto ou não conto? Conta e não conta. Porque às vezes, amado, Deus fala conosco. E quando nós falamos para alguém aquilo, você vai levantar inimigo? Vai. Mas Deus não te chamou para ter medo de inimigo. Deus não te chamou para ter medo de falar. Fale sem medo. Você é filho. Você é guerreiro. Você é embaixador. Deus garante a vitória. Agora, se a palavra que Deus fala conosco, nós não temos condições de suportar. Alguém fala, tipo, você fala, eu tive um sonho, isso e aquilo. Aí você fala para alguém que não entende nada. Aí ele fala, olhando para você, tem jeito não. Aí você faz o quê? Você desanima. Então, se você é desses, não conta para ninguém. Mas se você é daqueles que acreditam na palavra, independentemente do que as pessoas falam, independentemente do que as pessoas fazem, você acredita na palavra, conte sem medo. Porque ninguém pode parar um sonhador. Então José é jogado na cova, José é vendido para o Egito, mas ele sempre permaneceu o mesmo José. Era na presença do pai, na presença dos irmãos, como escravo, mas o José era o mesmo. O ambiente não determinava quem José deveria ser. José determinava o ambiente que deveria ser. Eu já usei aqui a metáfora já várias vezes, do termostático e o termômetro. O termostático, ele determina a temperatura do ambiente. E o termômetro? Faz o quê? Mede. Aí o quê? Você é um medidor ou um determinador? É você que faz o ambiente ou é o ambiente que faz você? Deus, quando nos criou, criou para o quê? Dominar. Domine. Domine. Sobre os animais. Sobre as feras. Deus nos deu poder para dominar. E José chega no Egito. E ele passa pela casa de Potifar, é honrado, é acusado, vai parar na prisão. O rei tem um sonho, não sabe interpretar. Chama quem? O sonhador, gente. Chama o sonhador. José chega diante do rei, Deus dá ali a interpretação, ele revela a interpretação para o rei e pega José e coloca para ser o quê? Governador do Egito. Passa-se 7 anos, a terra, uma bênção. A interpretação era 7 anos de bênção, de prosperidade, e 7 anos de destruição, ou seja, de escassez, de fome. José, durante 7 anos, acumula comida. Começa os 7 anos da fome. Jacó aguentou 2 anos de fome. No 2º ano de fome, ele falou, olha, já não tem nada para comer. Eles ouviram
que no Egito tinha comida. Mandaram seus filhos ir até o Egito buscar comida. E eles foram. Quando chegaram, José reconheceu os seus irmãos. Mas os seus irmãos não reconheceram José. Não vou entrar nessa história para não sair do foco, mas José pede para avisar o seu pai que ele estava vivo. Quando seus irmãos chegam até Jacó e revela que José estava vivo, Jacó se alegrou bastante. Agora olha só, aquilo que para José, que para Jacó era choro, era tristeza, era só por um momento. Na verdade, Deus teve que tirar para que não morresse lá na frente. Então nós andamos sem conhecer o amanhã, mas eu preciso conhecer o Deus de amanhã. Porque Ele tem cuidado de vós, diz a Bíblia. Quantas situações Deus tem movido, trabalhado para que você não perecesse. Mas pelo fato da nossa incredulidade, de nós não conhecermos, nós acabamos por murmurar, acabamos por entristecer, mas entre tudo, nós precisamos confiar em Deus. Agora olha só, por que agora tem comida no Egito? Porque Deus deu a revelação a um homem. Como aqueles não entendiam da revelação, acabou chutando José, pisando em José. Só que cada chute que dava em José, empurrava ele para onde? Empurrava para o seu propósito. Cada cova de José estava mais perto do seu propósito. Estava vendendo José, zombando de José, e estava empurrando José para o seu propósito. Agora imagine, pastor, não conta. Imagina se José não tivesse contado os seus sonhos. Então Deus cria situações para que você possa chegar no teu propósito. Por isso a Bíblia diz, em tudo dai graças. O que eu faço agora você não entende, mas entenderás depois. Quantas portas não teve que ser fechada para você estar aqui hoje? Quantas situações difíceis, quando você diz, não, acabou, não tem mais jeito, mas olha você aqui. Olha você aqui. Cadê a situação? Cadê o problema? Cadê a cova? Cadê os irmãos? Ficaram lá para trás. Hoje você é provedor. Então se Deus fala, vai, talvez a gente não vai. Por isso que a Deus empurra. Por isso que Deus nos empurra muitas das vezes. Eu não quero, quer? Eu não quero. Mas quando nós sentamos no trono, quando nós concluímos a bênção, você vai dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, Jacó tem comida, porque um dia ele teve que chorar. Então a Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite. Pode, não quer dizer que vai, mas a alegria vem pelo amanhecer. Qual que é o nosso papel? É permanecer firme no Senhor. É não desistir nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Então olha só, José está ali, em Gênesis 50, 20, fala assim,
vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Glorifica a Deus com as suas palmas aí, pô. Isso. O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Como não andar perto de um Deus desse? O mal que as pessoas fazem para alguém que está no propósito, só avança, leva ele para o seu propósito. Quem já morou na roça aqui? Quem já viu um ribeirão, um córrego, um rio? Ei, Jesus, só vê mar, né? Só maia, só praia. Oh, Jesus, amém. O rio, o córrego, o ribeirão, só lá, tá cumprido? Você tenta, na roça, nos lugares aí, quando você quer molhar uma terra que está acima, o rio está lá embaixo. O que você faz? Você prende ele, coloca barreira. Aí a água faz o quê? Sobe, 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 para poder molhar terra que não era molhada antigamente. Então, muitas das vezes, Deus tenta fazer o que conosco? Parar. Mas quando você está ligado na fonte, a fonte não para de jorrar. Quanto mais te prende, mais você cresce. Quanto mais te prende, mais você sobe. Para poder alcançar a terra que antes não era alcançada. Então, o que é o segredo? É estar ligado na fonte. E tem um salmo que eu me esqueci agora, diz que, escuta, há uma fonte cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário da morada dos Altíssimos, do Altíssimo. Há uma corrente. Então o segredo é estar ligado com Cristo, não deixar, pode prender, mas quanto mais você prende, mais você aumenta. Jesus. Não estava no texto, mas quando Moisés, estou lá na frente, quando Deus falou com Moisés para tirar o povo do Egito, quando Moisés falou para Faraó, o que é que Faraó fez com o povo? Aumentou a sua carga. Aumentou a sua luta. Mas a Bíblia diz que quanto mais esse povo era oprimido, mais eles... Eita glória! Quanto mais esse povo era oprimido, mais eles cresciam. Aí como diz alguém, é igual o ovo. Você pega a clara do ovo. O que ela faz? Estou crescendo. Estou apanhando, mas estou crescendo. Quem é que quer apanhar? Ninguém. Agora quem é que quer crescer? Só dois, ficou com medo de apanhar. Mas muitas das vezes, para poder crescer, tem que apanhar. Para poder crescer, tem que passar por umas situações. Porque às vezes nós estamos muito acomodados. Aí é preciso um sacudir de Deus. Assim, e agora? Realmente agora estou acordado. Onde tem a solução? Onde tem a saída? Aí Deus fala assim, é ali. Então, José entendeu que o mal que fizeram para ele, Deus transformou em bênção. Então nós reclamamos às vezes de mal que faz para nós, mas se você permanecer firme, Deus transformará isso em bênção. Olha só, deixa eu trazer aqui também uma reflexão já para acabar. Disse-lhe Pilatos,
Em Mateus 27, 19 e 18, fala assim, ó. Porque sabia que por inveja o havia entregado. Fazer aqui uma transição de José para Jesus. José foi perseguido, jogado na cova, queriam matá-lo, venderam por inveja. Inveja é um trem terrível que mora dentro do ser humano. As pessoas, a maior parte delas, não sabem lidar com a inveja. E por não saber lidar com a inveja, você acaba matando pessoas. Só que isso nunca vai resolver o teu problema. O que eu preciso entender é que a inveja é um demônio. Pastor, onde está escrito? Pelos seus frutos conhecereis. Mataram Jesus por inveja. Queria matar José por inveja. Sabe o que é engraçado? É que esse povo era o quê? Amigos e irmãos. Então as maiores decepções, aonde está? Dentro de casa. Com os parentes. Porque você não confia em estranhos. Se você olhar na Bíblia, o pessoal que se deram mal, foi com o irmão. Quem deveria ajudar, acaba atrapalhando. Então, mataram Jesus por inveja. Queriam matar José por inveja. Então, eu preciso saber lidar com esse sentimento de inveja dentro dos nossos corações. O primeiro ponto é entender, isso é maligno. A comparação é um grande problema. Porque eu vejo alguém fazendo bem, em vez de eu falar assim, cara, como que é isso? Me ensina aí. Já arranja os dentes. Já procura fazer algo para atrapalhar a pessoa. Eles não brigaram por causa da túnica. E quando não tinha mais José, o que eles fizeram com a túnica? Rasgaram e deram para o pai. O problema não era a túnica. O problema era a inveja. O problema era a inveja. Então, aprenda a lidar com esse sentimento. Eu sei que às vezes, não, eu descobri isso hoje, achava que isso era bom, é a minha defesa, mas não, isso é maligno. Aí eu não consigo libertar disso, mas pelo menos entenda que isso é mal. Eu ministrei aqui uma vez uma mensagem que diz que você dorme com o seu inimigo. Você toma banho com o seu inimigo. Você trabalha com o seu inimigo. Você estuda, anda com o seu inimigo. Porque ele está dentro de você. Tem alguns que conseguem amanietá-lo. Ele está preso. Não pode fazer nada. Mas se você vacilar, ele te destrói. Você leva uma vida para ir, para subir, para estar bem. Você leva uma vida para ser liberto de várias coisas. Se você vacilar, é um piscar de olho e ele acaba contigo. Eu falo com experiência própria, já contei várias vezes aqui, né? Eu, crente no início, dando capoeira no diabo. Crente daqueles. Radical. Fui visitar meus pais. Passei numa rua, tinha uma festa. Tinha 2 anos que eu não tinha ido lá. Aí eu, com a minha inteligência de Salomão, disse, é a oportunidade de eu ver todos juntos. Entrei. Em poucos minutos. Vi todos.
E em poucos minutos, eu estava dançando, bebendo e fumando. E pensei, quando eu chegar em Goiânia, eu volto a ser o que eu era. Só que não. Então eu preciso vigiar dia e noite. Se você vacilar, você é destruído. A Bíblia diz que o diabo, quem? Está ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Por inveja. Então, amanhã tem esse espírito da inveja. Olha só, estou acabando. Quando Jesus, 9h30, ele está na cruz, fala, olha, está consumado. Entregou o seu espírito. Aqui é outro ponto, aonde você olha e diz, olha, para Jesus, acabou. Só que para os inimigos, ali era um ponto que tinha, conseguimos. Imagina agora a alegria dos inimigos de Jesus. O trabalho deles era querer matá-lo. E conseguimos. Só que aquilo que era o fim, na verdade, era um começo. Então o nosso Deus, Ele transforma fins em começos. Por isso não importa qual situação você está vivendo. Foi necessário Deus te levar a esse ponto, para que você pudesse aumentar o seu nível, para que você pudesse subir, para que você pudesse crescer, para que você pudesse estar aqui. Só que nós não entendemos, ok, muitas das vezes não é para entender, é para viver. Então, quando Jesus disse, ó, está consumado, entregou o seu espírito. Aí já em João 20:14, fala assim, ó, voltando-se para trás, viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Então Maria, ela foi no sepulcro, atrás do corpo de Jesus. Atrás de quê? Do corpo de Jesus. Só que quando ela chegou lá, o túmulo estava como? Vazio. E ela viu alguém. Quando ela vê alguém, ela fala, Senhor, se o Senhor levou, me fala antes depois, para que eu possa ir. Só que com quem que ela falava? Com Jesus. Mas quem ela buscava? Só que era o corpo de Jesus. Ela procurava alguém morto. E quando ela depara com alguém vivo, ela não consegue ver. Então, por isso, às vezes, Deus traz para nós a bênção. Como não está na embalagem como nós imaginávamos que eram, você acaba não aceitando. Ela procurando o corpo de Jesus, mas Jesus estava vivo. E ele disse, Maria. E ela disse, Rabone, mestre. Então eu preciso entender que aquilo que era o fim, Deus transforma em início de uma nova caminhada, de uma nova vida, de uma nova etapa das nossas vidas. O que eu preciso fazer? Não desistir jamais. Você nunca viu alguém coroado dizendo, olha, eu corri, desisti e recebi uma coroa. Nunca. Tem situações, tem vídeos, pessoas que fizeram aí a maratona aí, 42 quilômetros. Eles chegaram como assim? Mas chegaram. Às vezes nós estamos em uma competição. Mas Deus não nos chamou para competir. Deus nos chamou para chegar.
uns na frente, outros devagar, correndo, outros mais rápido, menos rápido. O problema, o nosso segredo é chegar. Não é competição. Então, esse espírito de competição tem que cair por terra. Tem que ser destruído. Você faz parte do corpo de Cristo. E toda parte do corpo, ela é essencial. É necessário. Você olha para as mãos e fala, uau, 10 dedos, ninguém é igual. Fala, meu Deus do céu, tudo é diferente, um maior, outro menor, um mais grosso, outro mais fino. Mas todos eles são essenciais. Tem o rei, acho que é Aquila, não sei, é um rei. Ele matava os seus inimigos. Quer dizer, quando ele pegava os seus inimigos, ele pegou 70 reis, quantos? E ele cortava os polegares e os dedões dos pés. Para quê? Para nunca mais pegar uma espada. Ele cortava e deixava junto com ele. Comia a migalha da sua mesa. Deixava lá junto com ele. Porque não tinha o dedão do pé, não tinha equilíbrio. Não tinha os dedão da mão, não podia pegar uma espada. Então tinha acabado. O cara só tirou os dedos. Só tirou alguns dedos, um dedo de cada mão. Mas sobrou 4. Mas perdeu a utilidade. Então cada um de nós é útil na casa do Senhor. E glória a Deus, aleluias. Jesus viu, glória a Deus. Jesus fala para ela assim, ó, por que choras? Quem buscar? Quem você está buscando? Por que você está chorando? Responde de pé, por favor. Jesus faz essa pergunta para Maria. Maria, por que choras? E Maria não está aqui hoje. Mas com certeza, tem várias pessoas que se encontram na mesma situação de Maria, chorando. Só que ela chorava por alguém que estava morto. Mas ela só não estava vendo. Mas aquilo que ela achava que estava morto, estava como? Estava vivo. Então nós choramos. Jesus pergunta, por que choras? O que é que você está buscando? Vamos cantar uma canção rapidinho? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus, o impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Escuta aqui. A cisterna foi o divisor de água de José. Ele saiu dos seus pais, dos seus parentes, do seu conforto, da sua cidade. Foi o divisor aonde ele foi para o Egito. Sem saber, ele estava indo para o seu propósito. A cisterna foi necessária. A cruz
foi o divisor de água de Jesus. Ele chegou naquele estado máximo. Mas depois da cruz, a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ou seja, ele morreu unigênito, mas ressuscitou como primogênito. Foi o divisor da água, de água. Qual que é o teu divisor de água hoje? Em qual situação você está chegando dizendo, escuta, já não tem mais o que fazer? Uma coisa você não pode fazer, é desistir. Porque você não conhece o dia de amanhã, mas você conhece o Deus de amanhã. O Deus que prometeu é o mesmo Deus que vai fazer. Ele não só promete, mas também faz. Muitas portas só são abertas depois que algumas são fechadas. Porque nós somos facilmente acomodados. E muitas das vezes Deus tem que balançar o barco para que nós possamos entrar no nosso propósito. Eu não sei qual é o teu divisor de água nessa noite. Eu não sei qual é a sua cisterna nessa noite. Qual é a tua cruz nessa noite. Mas eu quero te encorajar a permanecer firme. Porque depois do poço tem o seu propósito. Depois da cruz tem o teu propósito. O que você não pode é desistir. Oportunidade para desistir, com certeza tem. O diabo, quem? O diabo vai sempre ter um caminho para quem quer desistir. O diabo vai sempre ter um caminho para quem quer desistir. Como eu falei, porque ele sabe que a palavra que Deus liberou a teu respeito, ela vai cumprir. E se ela cumpre em você, é uma derrota para ele. Então a maneira dele te pegar é antes que a palavra se cumpra. Quem é zagueiro aqui? Joga bola. Ninguém, né? Só atacante. Ei, Jesus. Quando você está defendendo uma bola, quando você vai pegar uma bola, quando o cara vai receber uma bola, qual que é o seu objetivo? É pegar ele antes que domine a bola. Pelo menos esse é o meu foco, entendeu? Eu acho que é só o meu, pelo jeito. Já acabei revelando, então. Revelei o meu segredo. Então acho que é só o meu, então. Para mim dá certo. Porque eu sei que depois que ele dominou a bola, já fica mais difícil de eu tomar a bola dele. Então, quando a bola é lançada, eu corro. Já que eu não sei correr, já que eu não sei jogar bastante, jogar muito, também não invisto no correr. Então, eu corro para que quando a bola bate no pé dele, eu já estou lá. Para poder tomar. E tem dado certo. Então, o inimigo sabe que depois que a palavra de Deus se cumpre na tua vida, já não tem como ele tomar mais de você. Então ele quer te pegar antes que você domine. Eu quero te chamar aqui na frente, não sei que tipo de fim você está achando que chegou. Mas Deus tem um novo início para você a partir